Ai, o Moro, chororô, ei, o chororô do Moro, vai, Moro, chora, meu filho, chora, vai. O ex-juiz, hoje senador, criticou a denúncia apresentada contra ele no Supremo pela Procuradoria-Geral da República em razão daquela acusação que ele fez contra o ministro Gilmar Mendes em um vídeo. A PGR o acusa de calúnia, a gente falou aqui, que é quando se atribui falsamente um crime a alguém. Em caso de condenação, o Código Penal prevê pena de detenção de 1 mês a 2 anos. Ocorre, Reinaldo, que a PGR também apontou alguns agravantes e cada um deles rende majoração, adição de 1/3 da pena. O primeiro, crime cometido contra funcionário público, crime cometido diante de outras pessoas e crime cometido contra um maior de 60 anos. Além, claro, do pagamento de uma multa. No caso, é a ministra Carmen Lúcia. Moro terá 15 dias para apresentar a defesa preliminar, depois caberá ao Pleno do Supremo abrir ou não a ação penal. Reinaldo, em um determinado momento da denúncia, a vice-procuradora-geral Lindor Araújo, que assina o texto, pede a cassação do mandato de Moro, caso ele seja condenado a uma detenção superior a 4 anos. E esse trecho gerou uma certa polêmica, um ruído. Qual foi esse ruído? E queria saber se o senador está certo, Sérgio Moro, em dizer que nem sequer foi ouvido pela PGR. Bom, em primeiro lugar, deve ser o direito penal do Moro, né? O direito penal do russo, que não é o Lavrov, né? Que ele teria de ser ouvido antes pela PGR. Não, ele não tinha de ser ouvido antes pela PGR. Isso é uma invenção do Sérgio Moro, tá certo? Feita a representação que o ministro fez, pode haver apresentação da denúncia e ponto final sem que ele seja ouvido, até porque escolhido o relator, no caso relatora, a Carmen Lúcia pedirá a ele em 15 dias que apresente a sua defesa preliminar. Essa defesa preliminar será anexada e o tribunal vai decidir se abre ou não a ação penal. Ele está dizendo que tiraram a coisa do contexto, que ele foi mal entendido. Eu não vi nenhum inimigo filmando o Moro ali. Vocês viram, não? Eu não vi. Me parece que é um clima de camaradagem. Ele está falando, olhando para a câmera. Quem foi que vazou? Eu não fui. Foi você, Bob Frui? Não. Foi você, Voliben? Não. Algum inimigo? Não. Alguém botou na rede e achou que ia ser engraçado. Falar de comprar habeas corpus do Gilmar Mendes. E aí, tem um negócio de que, assim, que a Lindora pede a prisão de Moro, né? Condenação e prisão de Moro. Deixa eu dizer uma coisa, isso não... Tem um erro de interpretação aí, isso não está na ação penal. Ô, Vale Bene, todo crime que está no Código Penal prevê pena de prisão. Nem que seja de 1 mês. Prisão de detenção, para usar a linguagem. E multa, frequentemente. Então, é crime, detenção de 1 mês, tá, não sei o quê. 2 anos, 10 anos, aí depende do crime. A Lindora acusou o Moro de quê? Daquilo que eu acho que ele cometeu, calúnia. Qual é a pena de calúnia? De 1 mês a 2 anos. Então, se ele for condenado por calúnia, e acho que tem de ser, ele está condenado à detenção entre 1 mês e 2 anos. Mas aí ela pediu majoração. Digamos que ele seja condenado pelo teto. 24 meses, certo? Com mais 1/3 por esses 3 agravantes. Dá mais 8 meses por agravante. 3 vezes 8, 24. 24 com 24, 4 anos. Isso pelo teto sempre. Aí ela diz, se ele for condenado a mais de 4, perda do mandato. Então, dificilmente seria condenado a mais de 4, pela imputação dela, do Ministério Público. E ela não pediu a prisão, porque assim, o Ministério Público não pede a prisão. O Ministério Público aponta qual é o crime cometido. E o crime cometido tem uma pena. Quem vai determinar a pena é o juiz. É a justiça. Moro, se condenado nesse caso, iria para a cadeia? Não.
Aliás, regime fechado no Brasil, penas inferiores a 8 anos dificilmente rende regime fechado. Tem o aberto, semiaberto, enfim. Né? E para esses crimes aí com penas de 3, 4 anos, são penas alternativas. Então, assim, a rigor, todo mundo que é denunciado ou que tem uma ação penal aceita, se condenado, vai ter uma pena de prisão. Quer dizer, o Código Penal prevê alguma prisão, um tempo de detenção. Agora, precisa ver de quando será. E, eventualmente, essa pena pode ser comutada. Né? Eu estou falando isso porque o Moro fez um grande escarcéu. Ah, pobre vítima, coitado, olha como ele está sendo injustiçado. Né? Ele usou isso a favor dele. E aqui está que ele se reunirá nesta terça, não sei se já se reuniu, com a ministra Rosa Weber, na sede da Corte, presidente do Supremo. Ele deverá abordar a denúncia apresentada pela PGR contra ele por calúnia devido às declarações feitas contra o ministro Gilmar Mendes. Na última sexta, viralizou e o resto vocês conhecem. Eu não sei o que ele foi fazer lá no Supremo. Foi fazer o que no Supremo? Não entendi. Ô, ministra, quebra um galho aí? E rapidamente, por falar em direito penal que essa gente andou inventando, tem uma denúncia do Luiz Felipe Salomão. Rapidinho, vai. E o Corregedor Nacional de Justiça, Luiz Felipe Salomão, determinou a abertura de uma reclamação disciplinar contra aquele desembargador do Paraná, o Mário Elton Jorge, que falou, a gente mostrou o vídeo aqui ontem, que a cultura paranaense seria superior à de estados da região norte e nordeste do país. Ele é do Tribunal de Justiça do Paraná, tá? Nós estamos falando de justiça estadual, tá certo? E, obviamente, a fala é imprópria e, quando menos, ele tem de se explicar. Ele, claro, falou que foi retirado do contexto, como sempre, né? Hey, descobri que a reunião... Tem muita coisa boa aí, fica aí com a gente. Descobri que a reunião de Sérgio Moro com Rosa Weber estava marcada para 6h30 da tarde, tá bom? 6h30 da tarde, deve estar tá bom. acontecendo ainda. Deve estar lá enchendo o saco da minha.